Sejam muito bem-vindas ao meu novo escritório. Vocês estão vendo aí que o ambiente está diferente. Gente, aconteceu tanta coisa desses últimos meses para cá. Deixar algumas ceninhas aqui na tela. A gente se mudou, tem escritório novo. Esse daqui ainda não é o escritório definitivo. O escritório novo vai ficar lindo. Vou compartilhar aqui com vocês. Mas eu não queria deixar de vir aqui e compartilhar com vocês essa nova fase, deixar registrado também aqui, para que futuramente eu consiga vir aqui ver esses vídeos, né, e lembrar desse processo. E como vocês viram aqui no título, eu quero aproveitar essa mudança e eu quero vir compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, da minha mudança, né? Como que eu nunca pensei em empreender, nunca achei que tivesse capacidade, na verdade, de trabalhar na área da comunicação. E como que eu tô aqui hoje há 8 anos, atuando como social media, há 6 anos como autônoma. E como é que foi esse processo todo? Eu sempre tive habilidade com essa parte da criação, da criatividade, né? E até assim, eu digo até que essa questão do empreender, talvez lá no fundinho tinha um pouco. Quando eu tinha talvez uns 8, 9 anos de idade, 10 talvez, não lembro bem a minha idade, mas eu comecei por brincadeira, comecei a fazer aquelas pulseirinhas de miçanga, sabe? E eu comecei a brincar de vender elas na escola e eu vendia. E pior que eu vendia, eu lembro que eu vendia, inclusive, eu acho que a 25 ou a 50 centavos, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tinha encomenda, eu lembro de ir na lojinha de aviamentos, comprar e miçanga, né? Comprar aqueles fiozinhos de nylon. Eu lembro de fazer isso, eu lembro. E eu lembro que eu gostava também de duas coisas. Olha só que interessante como às vezes as coisas já tá na nossa história, né? Além disso, eu lembro que eu gostava de brincar de lojinha. Talvez é uma coisa um pouco da criança, né? Acho que quase toda criança já gostou de brincar disso um dia, mas eu gostava muito. Eu simulava negociação, eu lembro disso, eu lembro. E eu gostava muito também de brincar de escolinha. E aí, passa aí, talvez, acho que uns 5 anos, meu pai compra a primeira câmera fotográfica nossa, né, da família. E aí eu lembro de eu começar a usar a câmera para tirar fotos, assim. A gente ia fazer um passeio, eu tirava foto de flores, foto do céu, foto de objetos, assim. E eu sempre gostei disso, tanto que até hoje eu tenho um olhar muito detalhista para isso, assim. E ali eu acho que foi minha primeira experiência com essa criatividade nesse sentido tecnológico, né? Com os meus 15 anos, 14 anos, eu ganhei meu primeiro computador, meu primeiro notebook. E aí ali eu comecei a criar, eu tinha um Tumblr, para quem é da época, me conta aqui nos comentários a história dessa época. Eu tinha um Tumblr onde eu escrevia, né, os meus textos autorais. Eu lembro de configurar todo ele, de trabalhar no HTML, que era a configuração do site mesmo, e eu ia fuçando e eu ia descobrindo, ia me virando. Eu lembro de passar a tarde inteira brincando, né? Pra mim era uma brincadeira. Eu lembro de eu simular como se fosse meu escritório. O lugar onde eu usava o computador era um lugar, era uma salinha mesmo da casa, assim, só para isso. E aí eu lembro de eu pegar um computador, botar, né, ali na mesa. Eu lembro de pegar uma xícara de café com leite, botar do meu lado. E eu lembro que eu amava, inclusive, uma coisa que eu amo fazer até hoje, trabalhar escutando música, só que no fone. Então eu botava e me desligava e ali era meu mundinho. E eu lembro, olha só que interessante, eu lembro de pensar assim, se isso fosse um trabalho, né? Eu ia ficar feliz da vida. Olha só, lá atrás e olha só onde é que eu tô hoje, né? Com o escritório já há 6 anos, com meu próprio escritório. Depois eu vou contar um pouquinho melhor de uma outra experiência, que não trabalhando no home office, né? Mas eu lembro de pensar nisso. Eu lembro, assim. E aí, os anos foram passando, eu comecei a me envolver na igreja, e aí na igreja começou a ter necessidade de ter alguém para fazer arte para divulgação do culto, tirar foto das reuniões, tirar foto de evento, uh, mexer no Facebook da igreja, coisas assim, sabe? E eu já tinha habilidade com isso e eu já gostava disso. E aí eu me colocava à disposição para fazer isso. Então, assim, eu fui social media antes mesmo de eu saber que isso era uma profissão. Chegou a fase dos meus 17, 18 anos, aquela fase, né? O que você dá vida, faculdade e tal. Só que eu nunca pensei que isso poderia se tornar uma profissão. A primeira opção que eu tive em relação à comunicação, quando eu fui
olhar o site das faculdades e olhar a grade curricular, era jornalismo. Só que, na época, a faculdade de jornalismo só tinha particular. E eu não tinha condição de pagar. Corta para, no ano seguinte, uma amiga da igreja na época me falou sobre o curso de publicidade. E eu não tinha ouvido falar, eu acho, que eu não lembro. Ela falou, ela já estava cursando esse mesmo curso. E aí ela me falou que iria abrir uma turma nova. E aí ela falou assim, olha, tem tudo a ver contigo, eu acho que tu vai se identificar, porque, assim, o que tu já faz aqui na igreja, tu vai aprender lá a parte técnica e tu vai daí ter um diploma, enfim, para tu poder se especializar. Gente, quando eu fui olhar a grade curricular, eu lembro da sensação que eu tive, assim. Eu me identifiquei com tudo, falando, meu Deus, eu amei. Redação publicitária, fotografia, é, parte de identidade visual, site, várias coisas, assim, encantamento do cliente, design, muitas coisas, assim, que eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, é isso, quer dizer, eu já amava, né, no que e comecei o curso, então eu me formei no técnico em publicidade, e aí no ano de 2019, e aí o que aconteceu? Eu consegui estágio dentro da faculdade, tem esse ponto também, foi muito especial, assim. Eu acredito muito, né, em Deus, assim, eu acredito muito na mão dele direcionando tudo da forma que tinha que ser. E aí, com 2 meses cursando publicidade lá dentro, eu consegui um estágio lá no setor de comercial, na área do marketing da faculdade. Então, assim, eu era a pessoa do marketing da faculdade. Inclusive, era um parênteses, é daí que veio o nome Ana do Marketing. Por quê? Porque como, enfim, a faculdade era grande, muitos funcionários, muitas pessoas trabalhando lá, e sempre que alguém indicava, fala lá com a Ana, que Ana? A Ana do Marketing. Só que de uma forma carinhosa, eles me chamavam de Aninha na época. Aninha, que Aninha? A Aninha do Marketing. Então, tudo era a linha do marketing, para tirar foto dos cursos, para tirar foto dos alunos, para fazer foto no dia de evento, enfim, tudo que era relacionado a marketing de conteúdo e ao marketing interno também era minha responsabilidade, parte de peça gráfica. Eu era meio que uma urgência, fazia de tudo um pouco. E aí era a linha do marketing. E foi daí que veio o ano do marketing, porque eu fiz questão de trazer assim essa parte da minha história, sabe? Porque eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive lá dentro, pelas pessoas que eu conheci. Nós éramos, olha só, gente, eu trabalhava dentro do setor comercial, junto com o pessoal de vendas, e aí nós éramos agora não sei, 15 ou 16. Acho que nós éramos em 16 pessoas. Imagina, 16 pessoas num ambiente só, num setor só, tudo junto ali. E dessas 16 pessoas, eram 15 mulheres e um homem só. Então, assim, era o setor todo da mulherada. E aí, a gente, enfim, eu criei amizades muito especiais lá dentro. Pessoas, assim, que, com o tempo a gente acaba perdendo o vínculo, enfim, mas tem pessoas ainda que eu acompanho nas redes sociais e tudo mais, que às vezes a gente troca uma mensagem, celebra, assim, a vida uma da outra do que tá vivendo. Então, é muito especial. E foi um tempo, assim, que me forjou muito, sabe? Eu aprendi muita coisa por ser estagiária, então eu me deparei com muitas realidades. E aí eu trouxe esse nome, Ana do Marketing. Então fica aí a curiosidade, por que é Ana do Marketing, né? Tem esse contexto por trás. Então eu tava lá, me formei, e o estágio é só até quando tu tá cursando, né? Quando tu termina o teu curso, não tens mais direito ao estágio ali. E eles iriam me efetivar. Só que daí, enfim, não foi pra frente. Eu lembro do dia que eu tive uma conversa com meu chefe sobre isso, e que ele, inclusive, falou: a gente queria muito te efetivar, a gente queria muito assinar a carteira aqui e tudo mais. Mas, enfim, não foi pra frente. Hoje eu entendo que não era pra ser. Eu queria muito, porque eu gostava muito de trabalhar lá. Mas eu entendo que não era pra ser. Era pra eu estar aqui, era pra eu ser a Ana do marketing, né, aqui hoje, e trabalhar com o que eu trabalho. E aí, quando então encerrou o meu contrato lá, foi uma coisa, eu vejo assim muito, muito, muito a mão de Deus. Porque no penúltimo mês que eu estava ainda estagiando lá, eu recebi a oportunidade de trabalhar numa outra agência, né? Numa agência como freelancer. E quando a pessoa me procurou, eu falei, eu tenho interesse sim. E eu expliquei a situação para ela, que eu ainda estou estagiando em outro lugar, e se eu ainda
Eu acho que se faltava 2 meses para eu terminar, e se eu ainda tiver a oportunidade daqui 2 meses, eu tenho interesse, sim, pode ser. E deu certo, a pessoa esperou e a gente começou no tempo que tinha que ser. E foi também uma experiência, assim, eu acho que quando a gente vive algo no nosso contexto, a gente não pode desperdiçar, porque às vezes a gente pensa assim, eu queria que tivesse sido diferente, poxa, mas se lá atrás não fosse assim, não, mas é que foi como tinha que ser. Independente da situação, porque quem eu sou hoje, a bagagem que eu tenho hoje, assim, é o tanto de coisa que as minhas alunas de social media falam, e nas consultorias, e nas imersões e workshop, e tem um tanto de coisa que eu falo assim, ó, eu sei o que eu já vivi. Eu sei, eu já vivi assim. Eu já passei por isso também. Então, assim, tem tanta bagagem que eu já tive a minha fase de reclamar das coisas que aconteciam. Até que eu entendi, não, isso está sendo bagagem. Então, foi bagagem também. Todo esse trajeto, inclusive essa última experiência como freelancer dessa agência. E aí começou a passar o tempo, eu trabalhei ali como freelancer. Só que eu comecei a ficar incomodada, assim, com algumas coisas, com a conduta, algumas questões, assim. Eu comecei a ficar incomodada. E ali eu sei que começou a atrapalhar também o meu rendimento no trabalho, enfim, várias coisas. E eu me sentia mal, assim, de estar daquela forma. E aí, conversando com uma amiga, estava compartilhando sobre isso com ela, com algumas outras insatisfações também. E aí ela colocou uma pulguinha atrás da orelha. Aí ela falou assim, mas e se tu tiver os teus próprios clientes? Porque hoje tu tá trabalhando para o cliente de uma outra agência, né? Mas se tu tiver os teus clientes? Eu falei, pode ser. Não tinha pensado nisso, tu vê. Eu tava só pensando em trabalhar para outras pessoas, porque lembra que eu falei, eu era muito envergonhada, eu nunca pensei. Gente, eu nunca achei que eu estivesse à frente de algo, eu nunca, assim, nos trabalhos na escola, envolvimentos na igreja, eu nunca era a pessoa da liderando, assim. Eu nunca era a pessoa da frente. Eu nunca me vi essa líder, eu nunca achei que eu tivesse capacidade de conduzir alguma coisa. Então, assim, muito menos conduzir um próprio negócio. Eu falei, o que eu tenho a perder, né? Na época eu morava com os meus pais ainda, era solteira, então, assim, eu não tenho nada a perder. Eu vou me arriscar. Então, me organizei financeiramente, até porque eu já tinha meu próprio dinheiro, então, as minhas coisas e tudo mais, então eu queria, né, me organizar. Me organizei financeiramente. E aí, em janeiro de 2020, eu pedi meu desligamento, informei e tudo mais. E aí eu comecei a voar com as minhas próprias asas. E foi assim que eu cheguei até aqui. Então, desde lá já são 6 anos como autônoma, muita coisa já aconteceu. Eu quero depois, num próximo vídeo, contar um pouquinho melhor sobre isso pra vocês, assim, como é que... É que tem muita coisa que aconteceu, né? São 6 anos. Então, eu sou muito feliz, assim, hoje realmente eu entendo que é algo que era para ser assim. Essa é a minha história com a profissão. Hoje eu tenho, assim, convicção absoluta. Se tu me perguntar assim, Ana, tu já pensou em desistir? Tu pensa em trabalhar com outra coisa? Não. Tanto é que eu nunca pensei em desistir. Já me frustrei com situação com o cliente, já me irritei com coisas, já pensei em jogar tudo pro alto, mas era uma questão de frustração naquele momento. Não por causa da profissão, por causa da situação. Assim, eu tô trabalhando, nem parece que é um trabalho. Nem parece que eu tô sendo paga pra isso, sabe? Por quê? Porque tanto que realmente eu gosto. Eu comecei por realmente entender que foi um talento. Eu entendo que não tem outra explicação, assim. Foi algo muito da parte de Deus mesmo. Em tudo isso, assim, eu digo que tem o dedo de Deus, porque eu nunca me vi assim, liderando algo, à frente de algo, sabe? Eu era muito tímida no falar, eu até posso contar também isso em outro vídeo aqui pra vocês. Me contem aqui nos comentários também o que vocês querem que eu conte, porque tem muita coisa. Eu acho que é legal a gente ter essa troca aqui. Então, foi assim que eu cheguei aqui. Essa é a minha jornada, minha história como social media. E eu quero te incentivar a isso, assim. Se tu sabe que tu tens uma habilidade nessa área, a nossa área da comunicação é uma área muito poderosa, envolve tantas questões, tema para um outro vídeo também, mas eu quero te encorajar a isso, assim, não desiste. Se tu sabe que tu tens um talento para isso e um dom para isso, não desiste. E se tu tá com dúvida hoje, continua, porque muitas vezes a resposta não vem de imediato. Às vezes a resposta vem com o tempo. Às vezes tu tá duvidando da tua capacidade hoje, talvez por um feedback meio ríspido que um cliente trouxe,
talvez por uma situação que aconteceu e tu se sentiu envergonhado, se sentiu mal, e tu falou, isso aqui acho que não é pra mim. Às vezes é por vozes da comparação na tua cabeça, mas não tem nada a ver com o teu trabalho, tu é sim muito boa naquilo que tu faz. Talvez tu só precisa acreditar mais em ti. Então eu queria te dizer isso, sabe? Seja forte e corajosa sobre isso, sobre aquilo que tu tá fazendo, sobre aquilo que foi colocado sobre a tua mão, porque a comunicação em si, ela é muito poderosa e a gente está aqui realmente como essa ferramenta para ensinar outros profissionais a se comunicarem, para ensinar e para ajudar outros profissionais a colocarem os próprios sonhos para fora, os projetos, né, tirarem no papel e colocarem na internet, nas redes sociais. Então, não se deixa levar por situações que talvez hoje está acontecendo que te faz duvidar, mas persiste. Persiste, que eu tenho certeza que tu vais encontrar a tua resposta. E eu espero que esse vídeo tenha sido tenha sido parte dessa resposta. Tá bom? Não se esquece de curtir esse vídeo se tu se identificou com alguma coisa da minha história. Não se esquece também de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários como é que é a tua história como social media, com o que tu se identificou em relação à minha história, que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.